Você sabe categorizar corretamente o Citroën C3? Algumas pessoas ficam confusas. Do ponto de vista técnico, temos aqui um hatchback compacto. No momento de lançamento desse carro, a própria Citroën disse o seguinte: um hatchback compacto com atitude de SUV. Pois bem, a gente sabe que isso aqui não é um SUV. Mas o fato importante é que a gente não pode negar que o Citroën C3, mesmo sendo um hatchback compacto, é excelente para aquela aventura urbana. O que seria? Lombada, valeta, buraco, subir e descer guias. A gente sabe que isso são obstáculos que às vezes a gente tem que enfrentar dentro da cidade. Então, mesmo não sendo um SUV, o Citroën C3 tem excelentes números para transpor todos esses obstáculos. E nesse vídeo nós vamos mostrar isso detalhadamente para vocês. E quais são os números da aventura urbana? Eu vou começar com o ângulo de entrada. Esse ângulo, para vocês entenderem, é uma linha imaginária ali da base do pneu com a parte mais baixa do carro aqui na frente. E aí o ângulo de entrada é formado por essa linha imaginária e o plano, o solo. No caso, esse carro tem 23 graus de ângulo de entrada, então ele vai conseguir acessar um obstáculo com uma inclinação máxima de até 23 graus, sem bater ou raspar a parte dianteira. E se você comparar esse número com vários outros modelos aí na categoria de hatchback compacto, você vai perceber que esse número é o melhor. E o ângulo de saída aqui atrás? Mesmo princípio. Você pega ali a base do pneu e traça uma linha imaginária reta até a parte mais baixa aqui da parte traseira. O ângulo de saída do Citroën C3 é de impressionantes 39 graus. Tem muito carro caracterizado como SUV que não oferece um ângulo de saída desses. Tem também o ângulo central. Tem muita montadora que não informa esse número nem em picapes médias ou verdadeiros SUVs. O ângulo central funciona assim. Você pega aqui a distância entre eixos, divide exatamente por 2. Você vai encontrar um ponto bem no centro do carro. E aí você vai traçar uma linha imaginária do centro do carro à base do pneu traseiro e do centro do carro à base do pneu dianteiro. Esse ângulo formado é o ângulo central. E para que serve isso? Quando você vai fazer, por exemplo, uma transposiçãozinha de morro, né? Você tem um morrinho e vai passar por cima desse morrinho, quanto maior o ângulo central, menor a chance da parte central do carro bater ou raspar. E aqui no Citroën C3 ele é de 21 graus. A altura em relação ao solo também é importante para a aventura urbana. E entre os eixos, a altura que a gente tem aqui no Citroën C3 é de impressionantes 22,1 centímetros, o que é bastante coisa para um hatchback compacto. Mas existe também a altura mínima em relação ao solo. Nesse caso, quando a gente olha o carro aqui por trás, a altura mínima em relação ao solo vai ser nesse ponto aqui. E aí nós teremos 18 centímetros. Então aqui a gente está vendo aqui uma parte do eixo traseiro. Mas o importante é que, tirando os eixos, no caso o dianteiro e o traseiro, a grande área embaixo do carro, você tem uma excelente altura de 22,1 centímetros. Para encarar a aventura urbana, você tem que saber muito bem a medida do pneu. Então vamos entender aqui no Citroën C3 a medida 195. O que é isso? É a largura do pneu. Então você mediu o pneu daqui até aqui, você tem 19,5 centímetros. E o segundo número aí, 65. O que é isso? 65% da largura. Então a gente tem aqui de altura aproximadamente 13 centímetros. E isso é muito bom para a aventura urbana. Com um pneu mais alto, na hora que você vai passar numa guia, o pneu tem uma tendência a dobrar, mas ele tem altura suficiente para dobrar, absorver ali o movimento da guia sem ter o perigo de aquela dobra fazer com que você chegue muito rápido no aro do carro. Porque quando o pneu tem um perfil baixo e você faz essa junção, é perigo você fazer uma bolha ou até mesmo cortar o pneu. Com um pneu de perfil mais alto, ele consegue absorver melhor isso e também ajuda na questão do conforto, né? O pneu mais alto, ele absorve mais. Claro, um pneu alto não é muito indicado para quando você quer performance na curva, que pelo mesmo motivo que ele dobra na guia, ele dobra na curva. Mas aqui o objetivo não é performance, e sim mobilidade. E nesse ponto o pneu vai muito bem. Vamos ver na prática? Bom, vamos ver aqui uma situação onde o pneu dobra.
eu vou acessar um obstáculo que é um pouquinho difícil. É uma guia e depois uma rampa. Em primeiro lugar, vamos chegar aqui no obstáculo e eu vou forçar para o pneu justamente dobrar aqui, ó. Encostou, ó. Vocês estão vendo que o ângulo de entrada do Citroën C3 mais o pneu alto permite que você suba o obstáculo com facilidade. Agora, eu vou descer também com suavidade, justamente para o pneu forçar na dobra da guia. Vamos lá? Olha lá. Olha só. Se é um pneu mais esportivo, é perigoso o pneu dobrar até chegar na roda e aí causar um dano no pneu. Nesse caso aqui não tem problema. É claro que a gente vai fazer aqui o nosso teste tradicional, né, de tachão e lombada, porque a gente quer ver como é que o C3 se comporta nesse teste. A gente espera que ele vá muito bem pelas características que ele tem. Mas vamos primeiro aqui no teste de tachão. Vamos lá? Ainda que o isolamento acústico não seja assim o grande destaque nesse carro, a gente vê um conjunto de suspensão bastante resistente e essa questão do pneu ter mais altura, né, o próprio carro ter mais altura, faz com que ele consiga cumprir isso aí com bastante facilidade, né, sofre muito menos que outros carros. Mas vamos lá, vamos fazer aqui o nosso primeiro teste de lombada, ó, 30 por hora. Mas passa muito fácil. Na primeira lombada foi muito fácil. A gente já viu carros que na primeira lombada já dá problema, né? Aqui não tivemos problema nenhum. Vamos lá, na segunda lombada, 30 por hora. Olha aí. Novamente, nenhuma dificuldade. Nada, nada, nada mesmo. Passou com bastante folga. Agora eu vou adicionar uma guia a mais que a gente não tem no nosso teste tradicional. Tá vendo aí a rua? Tem uma guia aqui. Eu vou subir essa guia e vou descer essa guia. Vamos lá? Olha só. Olha lá, vamos lá, vamos forçar aqui. Subir um lado do carro com facilidade e vamos descer. Estão vendo como é fácil fazer isso no Citroën C3? Agora vamos lá. Segunda lombada, terceira 30 por hora. Passou também fácil. Quarta e última lombada. Eu vou passar até um pouquinho mais rápido agora, ó. Vou pegar aqui, ó, uns 35 por hora. Vamos ver? Passou sem bater e nem raspar. Vocês estão vendo como esse carro tem uma mobilidade muito boa quando comparado com os outros? Manobra de fim de rua, se você vai às vezes para o extra urbano, né, você precisa manobrar em lugar apertado. E o C3, como é que é nessa situação? Vamos lá, né? Parar aqui no nosso ponto de referência. Coisa legal desse carro é que o volante é bastante leve. Um pouquinho mais que uma volta e meia vira tudo. E olha, aqui eu estaria com uns 90 graus. E você vê que o carro vira mais que os 90 graus, né? Vou voltar aqui um pouquinho para não forçar a direção, né, no momento da manobra. Vou forçar na guia e vamos concluir aqui a manobra. Vamos lá? E olha só, pessoal, a gente sai do centro para direita nesse carro, né? Eu até esperava um espaço menor, mas quando a gente olha a maioria dos carros que a gente testa, a gente vê efetivamente que o Citroën C3 tem um raio de giro relativamente compacto. Agora estamos aqui naquele trechinho de terra que a gente já testou vários outros carros, mas agora com o Citroën C3 eu vou abusar um pouquinho mais, né? Justamente para ver o carro no limite do uso desse tipo de situação. A gente tem aqui um carro 4x2, tração dianteira. Bom, a condição não é difícil em matéria de tração. É bem tranquilo, nós não vamos precisar de uma tração no eixo traseiro para poder superar nenhum tipo de obstáculo. Mas o legal é que o piso aqui é um piso de terra, né? Bem essas vias que nós encontramos por vários lugares no Brasil, né? Interior do estado de São Paulo, até mesmo outros estados. E nesse tipo de situação, o C3 1.0 manda e manda muito bem. Então ele consegue superar esse tipo de obstáculo com facilidade, não entrega os pontos. E a suspensão, considerando a proposta do carro, até chega a ser confortável nesse tipo de situação. Você consegue passar por as ondulações do piso, costela de vaca e todas essas coisas com bastante facilidade. O carro, efetivamente, ele não entrega os pontos nesse tipo de situação, né?
Aliás, essas vias aqui normalmente a gente tem aí um espaço um pouquinho apertado, onde só passa um carro de cada vez, né? Mas o ponto legal é que o modelo realmente consegue ser confortável. E ele vai encarando todos os obstáculos. Ó, aqui tem uma meia lombada, apesar do barulho aqui dentro, né? O isolamento acústico do carro não é aquela coisa toda. Mas o principal é ele ser resistente para esse tipo de situação. Então, o pneu ajuda bastante. A altura em relação ao solo nesse ponto é fundamental para que o carro consiga passar nesses obstáculos. E o próprio desenho da suspensão também é muito bom. Então a gente tem a situação aqui ideal para esse tipo de situação. Claro, lembrando, né? Não é um carro 4x4. Então, desde que você tenha uma condição boa de tração, o resto ele vai tirar de letra. Exatamente como ele está fazendo agora. Mas vamos dirigir mais um pouquinho aqui, só para a gente ver como é que ele vai bem nessa situação. A gente percebe que o C3 vai muito bem em todas as situações. Ó, aqui tem uma subida. Em outras épocas, essa subida aqui até dificulta um pouco, porque a terra fica muito fofa, os carros perdem tração. Mas não é o caso agora, porque choveu recentemente, o piso está bem consolidado. Mas olha, tô andando aqui a 50, 40 por hora, às vezes dá até para dar uns 60, que tem um pequeno obstáculo, uma lombada esquecida. Faz barulho? Faz, mas o carro passa numa boa. Você sabe que ele não vai bater e raspar a parte de baixo, né? E o pneu também, ó, outra lombadinha, aguenta muito bem, né? Ele tem uma boa altura, então ele tem uma boa absorção. Para esse tipo de situação, a gente confere e atesta que o C3 vai muito bem nesse tipo de terreno. Então a gente sabe que tem muito usuário, muito cliente que vai precisar usar o carro nessas situações. Só para vocês verem, eu estava andando mais rápido, né? A gente acabou de encontrar carros aqui à nossa frente. Olha como o pessoal anda devagar nesses trechos aqui, ó. 20 por hora, 25 por hora. A gente estava andando a 50 ali atrás. Então, é efetivamente um modelo bem legal para quem precisa fazer esse tipo de utilização. E desde que você não tenha uma necessidade muito grande de tração, né? Que esse carro é um carro de tração nas rodas dianteiras apenas, ele vai encarar o resto numa boa e com grande tranquilidade. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.